Que tal separar um horário do seu dia para o Paz Prayer? As nossas reuniões de oração online são uma forma incrível de fortalecer os seus laços com o corpo de Cristo, enquanto exercita seus músculos da fé por meio da intercessão. Tenho convicção de que um de nossos diversos horários se encaixa na sua rotina. Hoje eu quero fazer uma reunião um pouco diferente, como foi hoje de manhã. Eu queria pedir a todos que se assentem agora. Só fiquem de pé as pessoas que estão trabalhando e servindo nessa casa. Eu queria convidar vocês a pensar. Pensar é uma coisa que nossa geração não faz muito. Vivemos numa correria, tantas coisas vão acontecendo na nossa vida e ao redor de nós. E muitas vezes não paramos para pensar. Esta semana, diante de alguns fatos e algumas situações, e principalmente nesse final de semana, eu separei um tempo para pensar em algumas coisas. E eu gostaria de convidar você a pensar comigo. O que vai acontecer com o Brasil nos próximos anos? Qual é o futuro do Brasil? Qual é o futuro do país que eu e você vivemos? O que vai acontecer com a economia, nosso dinheiro? O que vai acontecer com a economia do nosso país nos próximos anos? O que vai acontecer com a política no nosso país nos próximos anos? Talvez para alguns de vocês é estranho pensar assim. Talvez pareça um exercício difícil demais pensar. Mas hoje eu tenho como propósito nesse dia, juntamente com vocês, pensar. Qual é o futuro da família no Brasil nos próximos anos? Essas crianças que nós acabamos de apresentar, elas serão criadas em que tipo de família? Como vai ser a família nos próximos anos? Eu vi uma reportagem essa semana que me chamou a atenção, no país que eu vivo, no país que você vive. São Paulo, os assaltantes decidiram explodir uns caixas eletrônicos e eles deram ordem para que um ônibus cheio de passageiros, os passageiros descessem e o ônibus fosse atravessado no meio da rua para que eles praticassem aquelas barbáries sem que a polícia chegasse. Qual é o futuro do nosso país na área de segurança? Pensando um pouco nesse contexto,
Midian e Zaqueu vão ter um nenenzinho em dezembro, uma menina, primeira neta. Eu tenho pensado sobre isso. Eu acho engraçado, mas que mundo que minha neta vai crescer? Queria pensar um pouquinho com vocês sobre isso. Eu queria pensar um pouquinho com vocês também sobre qual o futuro da igreja. Como vai ser a igreja nos próximos anos? Que tipo de igreja que nós vamos ter, que nós vamos participar? Como vai ser? Como vai ser a igreja? Que tipo de mensagem que a igreja vai ter nos próximos anos? Como vai ser a igreja? Estava dando uma aula no MS ontem, falando sobre células e discipulado, e começamos a conversar sobre isso. Como vai ser a igreja? Eu queria pensar um pouquinho, te ajudar a pensar um pouquinho sobre isso. Como vai ser os cristãos dos próximos anos? Como vai ser a vida deles? Quais são os grandes desafios que a família tem? Quais são os grandes desafios que a sociedade tem? E quais são os grandes desafios que a igreja tem? Pensei comigo esses dias, será que quando for hora de eu aposentar, vai ter aposentadoria? Será que vai ter aposentadoria? Como vai ser envelhecer nos próximos 15 anos? Quais são os desafios que nós temos hoje? Algumas notícias me chamaram a atenção e me chocaram um pouco. Eu li uma matéria, recebi ontem uma mensagem que me fez pensar profundamente sobre os desafios da igreja de hoje. Eu queria falar um pouquinho com vocês sobre isso. Eu queria que você esforçasse juntamente comigo para pensarmos em algumas coisas. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16. Antes de lermos o texto, deixa-me completar a história. Semana passada, os hackers invadiram um site americano de relacionamentos extraconjugais. Esse site, com o nome de Ashley Madison, tinha 37 milhões de pessoas inscritas. Pessoas que tinham certeza que jamais seriam descobertas. E há algumas frases colocadas nesse site, ou alguns objetivos desse site. Um deles era destruir casamentos. – 37 milhões de pessoas estavam inscritas
com seguro absoluto de que jamais seriam descobertos. Esqueceram que Lucas 12:2, Jesus um dia disse assim: o que vocês fazem escondido será falado sobre os telhados. E quando eu estava lendo sobre isso, alguns homens, algumas pessoas muito constrangidas, porque os seus nomes agora foram divulgados na imprensa. Um político com grandes sonhos de carreira. Então, ele já é dado como uma pessoa incapaz de continuar a carreira política, porque foi descoberto neste site de relacionamentos extraconjugais. Mas o que me chocou ontem foi eu recebi uma mensagem de alguns pastores, meus amigos do Brasil, e também alguns com relacionamentos fora do Brasil. Para surpresa, no meio desta grande lista, aproximadamente 400 líderes evangélicos e alguns pastores importantes nos Estados Unidos e Canadá devem renunciar suas funções no reino de Deus nos próximos dias por conta desse escândalo. Quando eu olhei tudo isso, eu fiz uma pergunta: a igreja vai acabar? A igreja vai acabar? E eu gostaria de pensar com você sobre isso. Eu falei ontem na aula, eu estou certo que virão ataques violentos sobre a igreja nesses dias, e alguns ataques, eles serão apenas revelação de coisas que são feitas fora do propósito de Deus. Alguns brasileiros também estão relacionados nesta lista. E eu fiquei pensando se os hackers invadiram alguns sites brasileiros. Está tudo bem para você? Pergunta para mim, faz uma pergunta: pastor, está tudo bem para você? Nessas horas eu fico pensando que jamais nós seremos desonrados se no nosso coração e na nossa intimidade honrarmos a Deus e a família que Ele nos tem dado. Está tudo bem para mim, fica tranquilo. Está tudo bem. Vamos ler o texto. Mateus 16, a partir do verso de número 13. Mateus 16, 13. Está escrito assim: tendo Jesus chegado às regiões da Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Responderam eles: uns dizem que é João o Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, perguntou-lhe Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondeu-lhe Simão Pedro. Leiam todos juntos, vamos lá, 1, 2, 3. Mais uma vez. Tu és o Cristo. Próximo. Disse-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Te pergunto, a igreja vai acabar? A igreja vai acabar? Não, não vai acabar. Não vai acabar. Porque o dono da igreja disse que ela não vai acabar. O inferno não poderá destruir a igreja, mas é a igreja que vai destruir as obras do inferno. É a igreja que vai se levantar para desfazer as obras do diabo. Foi Jesus quem disse isso. Vamos para o verso 19. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares, pois, na terra, será ligado aonde? Presta atenção, vamos olhar um pouquinho sobre isso. O que ligares na terra, será ligado no céu. Há uma conexão entre a terra e o céu. Coisas que acontecem na terra, elas têm relacionamento com o céu. E coisas que acontecem no céu, têm relacionamento com a terra. Para muita gente não há conexão entre terra e céu. O que fazemos aqui, como igreja do Senhor, há uma conexão entre os céus e a terra. Eu creio. Eu penso sobre isso. Aquilo que está ligado aqui na terra, será ligado lá nos céus. Diga assim, estou ligado. Estou ligado. Os céus é um lugar organizado. Nós, às vezes, nos incomodamos um pouco, quem sabe, alguns, não todos. Pastor, porque esse negócio agora de aliança de membresia? Existem coisas que precisam ser ligadas na terra. Você sabia que lá no céu tem um livro? Diga um livro. Um livro. No céu tem um livro. E esse livro tem nomes. Há registro no céu. E você só pode entrar no céu se o seu nome estiver lá. Se não houver registro sobre você, não haverá lugar para você na eternidade. Eu te pergunto, seu nome está lá? Pergunta para o irmão, seu nome está lá, irmão? Seu nome está lá, irmão? Está lá seu nome? Eu queria que você pensasse sobre isso. Por favor, não tente imaginar que eu sou daqueles que dizem, Deus, Ele pega o rol de membros da igreja e copia lá no céu. Não é isso que eu penso. Mas que há uma ligação entre o que acontece na terra e no céu, existe. E que foi dado, nas palavras de Jesus, esta relação entre céus e terra. O que desligares na terra será desligado no céu. Eu nunca quero ser desligado nem aqui na terra. Ainda que não use os relatórios da terra, mas eu não quero ser desligado aqui na terra. Vamos completar esse texto. Então, ordenou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que dissesse que ele era o Cristo. Deixa eu pensar um pouquinho sobre esse desafio da igreja. Diga assim, igreja. Igreja. O que é igreja, irmãos? Pensa um pouquinho, igreja. Tem tanta igreja, né?
Eu estava, eu acho que ano passado, no outro ano, algum tempo atrás, no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é o lugar do mundo que tem mais igrejas por metro quadrado. Eu nunca vi tanta igreja por metro quadrado como no Rio de Janeiro. É uma coisa assustadora. Igreja com os nomes mais diferentes possíveis, coisas até estranhas. Igreja Pentecostal Guspe Santo de Jesus, e assim vai. Mas cada nome, irmão, cada nome, igreja. O que é igreja? Diga assim, igreja sou eu, nascido, regenerado e lavado pelo sangue do Cordeiro. Isso é igreja. Isso é igreja. A igreja, ela precisa ser relevante na sociedade. A igreja precisa ser um agente de transformação espiritual e também social. Diga assim, a igreja é a manifestação de Cristo na terra. Vou falar de novo. Repita, por favor, se você pode me ajudar. A igreja é a manifestação de Cristo na terra. Isso me faz pensar. A Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo. Ele é o cabeça. Vamos pensar um pouco sobre isso. Eu queria, ainda nesse tempo, pensando com vocês, se não der para eu terminar essa palavra hoje, eu vou terminar semana que vem. Mas eu vou ser extremamente calmo para falar como fui hoje de manhã, não vou ser apressado. Eu estou pensando, e acho que você está pensando também. Está tudo bem? Você está pensando? Então vamos pensar. Vamos pensar um pouquinho no contexto que a igreja, corpo de Cristo, está inserido. O que acontece na sociedade que esta igreja está inserida? Vamos pensar um pouquinho. Primeiro, é uma sociedade veloz, diga velocidade, velocidade. As coisas estão aceleradas. Você sabia que amanhã é 1º de setembro, é isso? Então é depois de amanhã, vai demorar. Diga setembro? Daqui a 4 meses vai ser Natal? De novo? O tempo está acelerado, as coisas andam muito depressa. Uma notícia vai de um lado ao outro do mundo em questão de segundos. A velocidade é grande. A pressa é a marca de uma das marcas desta geração. Quem de vocês tem o sentimento que está sempre atrasado? Alguém tem o sentimento que está atrasado? Só essas pessoas, vocês não vivem nesse mundo, eu acho, então. Agora, mês que vem, mês de outubro, vai mudar o horário, vai ter horário de verão, aí acelera mais um pouco. As coisas estão muito aceleradas. Há muita pressa. Quando eu tinha a idade do Davi, que tem 9 anos, para ir da minha casa ao lugar onde meus pais iam para adorarmos a Deus, que chamamos de igreja, era uma distância de 10 quilômetros. 10 quilômetros. Quanto tempo demorava a viagem? 3 horas. Porque meu pai dirigia uma carreta de bois. E os bois não tinham pressa. Eles não viviam nessa geração.
Quando chegava no riozinho, no arroio, paravam para tomar água, e eles não tinham pressa. Meu pai também não tinha pressa. Eu vivia num lugar onde ninguém falava em pressa. Do Natal até o outro parecia que tinha passado uma eternidade, não chegava nunca. Quem é desse tempo que não tinha pressa? Hoje, seguidamente, eu estou indo de um lugar para o outro, e o piloto diz assim: estamos voando a 950 quilômetros por hora. Acelerou demais as coisas, estão muito aceleradas. Estava no Japão, usei o trem-bala, quase 300 quilômetros por hora. Pensa num negócio rápido. A sociedade está acelerada. Eu fui no médico esses dias, o meu médico disse assim: pastor, você parece que é meio acelerado. Alguém falou de manhã: não, é bem acelerado, não só parece, tudo tem que ser muito rápido. As coisas... Minha mãe, meu pai acordavam de manhã para fazer café. Então, colocava um fogo no fogão a lenha, depois acendia o fogo, fazia uma fumaceira, pegava no graveto, depois pegava na lenha, aquecia a chapa, depois aquecia a chaleira, depois passava no coador de café. Era meia hora para fazer o café e 45 minutos a quase uma hora o tempo do café da manhã. Pensa na gritaria na casa se o café demorar meia hora hoje. Quanto tempo leva para ferver o leite? 30 segundos, 45 segundos, e assim mesmo a gente já acha que é demais. Minha mãe, quando ia fazer sopa, ela começava a fazer lá pelo meio da tarde para ficar pronta no começo da noite. Agora a gente chega em casa, 10h30, tem um tipo de sopa que coloca, diz 3 minutos, está pronto e já está servindo, e é ruim. Tudo é muito apressado, não há mais paciência, não dá mais para esperar. A sociedade está veloz, não podemos parar. A igreja está inserida nesta velocidade. A igreja está inserida também num contexto de superficialidade. Ou seja, as coisas são superficiais, não são profundas, ou seja, muita coisa é de aparência. A aparência vale mais do que o que está por dentro. Tem uma coisa que me deixa um pouco, eu acho muito estranho, mas é assim, não estou aqui para reclamar. Pensa num negócio desanimador, você vai num casamento, tem aquele bolo de noiva lindo, e aí você descobre que é de isopor, é só para tirar foto. Aí eles dão um bolo gelado para você. Tudo bem, mas que coisa. A aparência vale demais. Se você tira uma foto e ela sai do jeito que você é de verdade, tem uma turma na volta, eles levam no, como é que chama, onde o negócio? No Photoshop para dar uma melhorada, porque o negócio tem que aparecer bem, não pode aparecer, não pode ficar ruim não. Nós vivemos nesta sociedade extremamente que valoriza a aparência. Nós vivemos numa sociedade que tem muita informação, mas uma informação que não se traduz em ensino. Uma sociedade muito vazia de conhecimento, ouve demais, mas guarda pouca informação. Nós ouvimos os melhores sermões, nós ouvimos palavras que nos impactam. Mas eu pergunto, quantos versículos da Bíblia você sabe de cor? Quantos versículos você sabe? Eu posso ir aí e perguntar: olha, eu sei, porque isso está dentro de mim. Nós somos uma sociedade que tem muita informação, mas muito pouco conhecimento.
A igreja está inserida nesse lugar. Nós vivemos numa sociedade capitalista ao extremo. O homem é medido por aquilo que ele tem, por aquilo que ele possui, e não por aquilo que ele é. Os números valem muito. As coisas são mais importantes do que as pessoas. Isso na igreja tem se tornado um problema sério demais. Os números, infelizmente, é uma das grandes, como é que eu vou te falar? Talvez é uma das coisas que mais levam homens de Deus a pecarem mentindo, falando de números que não são verdadeiros. Não são verdadeiros. Já falei sobre isso, os números no Brasil são uma coisa horrível. Parece que esquecemos, não sabemos mais contar. Uma sociedade capitalista. Uma sociedade urbanizada que está desumanizando o homem. Deus não criou o homem na cidade. A cidade não é uma invenção de Deus. Você já pensou sobre isso? Deus não criou a cidade. Deus criou o homem no campo, no jardim. Nós vamos ver em Gênesis capítulo 11, é o começo da ideia do homem de construir cidades. A cidade desumaniza o ser humano, porque massifica. Na cidade nós passamos a ser um Zé Ninguém. Você anda na cidade, as pessoas não sabem quem você é, porque você também não sabe quem são as pessoas. Você vive no meio de milhares de pessoas, mas somos desconhecidos. Na cidade não temos nome. Você anda na rua, você não sabe o nome das pessoas. Na cidade a gente não cumprimenta uns aos outros. Eu fico pensando, seria complicado você lá na rua 15, bom dia, como vai, senhor, tudo bem? A cidade não faz isso. A cidade estressa as pessoas. O ser humano que vive nesses aglomerados estão estressados. Eles estão irritados, estão raivosos. Eu, domingo passado, saí daqui de manhã, estava indo domingo, fui para a chácara, cheguei na linha verde, meio-dia, o sinaleiro fechou, para um carro, um rapaz, atrás para uma moça, eles vinham brigando no celular, abriram a porta e saíram no tapa os dois. A sociedade está estressada, as pessoas xingam e brigam por qualquer coisa. O trânsito estressa as pessoas. A vida na cidade. Esta sociedade que eu e você estamos inseridos como igreja, ela faz parte de um comportamento líquido, ou seja, não é mais sólido. As coisas, você nunca sabe como vai ser. O comportamento do ser humano, em muitos casos, não é mais uma coisa estabelecida. Pode mudar. Porque o absoluto deu lugar agora ao relativo. A liberdade total é a marca desta sociedade. Cada pessoa faz o que ela quer fazer. Cada pessoa age segundo o que ela acha que deve ser feito.
Tudo que era absoluto agora pode ser relativo. Nós tínhamos uma arma, e eu li isso ontem. Não, nós vamos combater, de certa forma, os pecados com a Bíblia. A gente vai lá e prega a Bíblia, e a gente diz que isso é pecado. A igreja dos homossexuais no Brasil mudou a Bíblia. Porque não tem que ser preto no branco, tem que ser do jeito que a gente gostaria que a Bíblia fosse. Então a gente muda a Bíblia para não mudar o comportamento. Na conferência nós tivemos um pastor que disse que esta sociedade, cada um tem o seu próprio evangelho. Então o evangelho tem que se adequar às pessoas e não as pessoas para o evangelho. O que está certo é o que eu acho que está certo. Não mais me preocupa se é o que a Bíblia diz, mas eu acho, eu penso, e assim deve ser. O comportamento é estabelecido no momento. Muito interessante esta questão. Eu estava atendendo uma pessoa e ela tinha cometido alguns erros na área moral. E eu perguntei a ela o seguinte: você tinha planos de fazer isso? Ela me disse: não, eu não tinha planos, mas eu recebi uma mensagem com elogios pessoais. E eu respondi aqueles elogios e a gente foi conversando. Quando eu vi, eu estava nessa situação. Porque o comportamento, ele é moldado de acordo com as circunstâncias. A igreja está inserida nesse contexto. Como nós vamos realmente olhar quais são os desafios da igreja? Eu estava comentando, uma das coisas mais básicas do ser humano, não precisa ser formada em medicina, podia ser uma parteira do sítio. Quando ela terminava de fazer o parto, eu não sei bem como é que era, porque eu nunca vi isso, mas eu sei que é assim que funciona. Dava uma olhada para o documento e falava: é menino, é menina, está resolvida a coisa. Isso era uma das coisas que jamais imaginamos que ia deixar de ser algo sólido, homem ou mulher. Isso não dependia das pessoas, foi a natureza, foi Deus que definiu, então está definido. Mas nem isso mais agora. Sinorá foi preencher um relatório essa semana aí para uma companhia, e aí perguntava assim: homem, mulher ou indefinido? Sexo feminino, masculino ou indefinido? Porque esta sociedade está mudando tudo que é sólido para líquido. Isso aqui pode ser mexido, isso aqui pode ser mudado. É nesse contexto que eu e você estamos vivendo. E que às vezes nós não damos conta de que é realmente assim que as coisas estão acontecendo. Agora, eu quero olhar a Bíblia sobre esses dias que eu estou procurando contextualizar a igreja e levando você a pensar um pouquinho hoje à noite. Vamos lá para o texto de 2 Timóteo capítulo 3. 2 Timóteo 3, vamos lá. Nós vamos ler a partir do verso 1. Fala sobre esses dias de agora, esse tempo. 2 Timóteo capítulo 3, a partir do verso 1. Sabe, porém, isto que nos o quê? Nos o quê, irmãos?
Nos últimos dias sobrevirão tempos penosos ou trabalhosos, ou tempos difíceis. Pois os homens serão amantes de quem? De si mesmos. Amantes de si mesmos. Querido, nunca o homem esteve tão no centro de tudo como agora. Os homens serão amantes de si mesmos. Pensa num negócio, pensa nessa moda das selfie. O que é a selfie? Selfie é foto, a princípio, de si mesmo. O homem nunca fotografou tanto a si mesmo como nessa geração. Nunca. O homem nunca se admirou tanto como nesta geração, amantes de si mesmo. Os homens desta geração são gananciosos. Quando eu olho para Lava Jato, pensa, deixa eu te falar uma coisa, não está errado roubar. Mas para que roubar tanto? Não precisava roubar tanto. Não precisava. Né? Eles não poderiam nem toda a sua existência gastar tudo que eles roubaram. Precisava tanto. Mas os homens são gananciosos. Eles querem mais e mais e mais. Eu acho que foi a Midian que me contou de uma pessoa que tem quantos carros, Mid? Muitos carros, né? Quase 200 carros. Para que tanto, irmãos? Para que tanto carro? Mas isso é uma característica desse tempo. Os homens são gananciosos. Deixa eu só brincar um pouquinho com as mulheres. Só um pouquinho. Esses dias eu soube de uma mulher que tem mais de 300 pares de sapato. Para que tanto, irmãs? É uma centopeia, deve ser, né? Mas para que tanto sapato? Não é verdade? Mas vai juntando. E ela não é da Salom, porque a feira já teria levado muito sapato dela, né? Mas para que tanto sapato? Mas as pessoas são gananciosas. Esta geração é marcada por pessoas presunçosas. Gente, vocês viram esta semana a entrevista ou a sabatina do Ministério Público para o presidente, eu acho, do Ministério Público, não sei se é assim que fala, o Procurador-Geral da República, o Janot, e vocês viram o Collor, quem viu? Gente, é uma presunção, uma soberba, que é uma coisa terrível, terrível. Né? É a caracterização, né, desta geração. Homens blasfemos, desobedientes a seus pais. Tem isso, irmãos? Faz assim, olha, cheinho. Esta é a marca desta geração. Pessoas ingratas, ímpios, próximo, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores. Tem ou não tem, irmãos? Meu Deus. Incontinentes, cruéis, tem? Você viu o que o ISIS fez esta semana? Com o diretor do museu na Turquia, daqueles lados lá, para mim, depois que passa o Arroio do Atlântico, tudo a mesma coisa, mas um daqueles países. Eles chegaram, né, no museu e pediram para o diretor, 80 anos o diretor, pediram para o diretor aonde estavam as relíquias guardadas no museu. O diretor os reconheceu e disse: eu não vou dar para vocês. Então eles decapitaram,
tiraram a cabeça dele e penduraram o corpo num poste. Homens cruéis. No Brasil estamos vendo, eu nem gosto, é tanta coisa, mas essa geração, essa crueldade das coisas que estão acontecendo. Inimigos do bem, vamos mais um pouquinho. Traidores, diga assim, ai, ai, ai. Traidores. 37 milhões, deixa eu ver se esse número. 37 milhões de homens e mulheres dispostos a trair neste site da Madison. Quero falar isso olhando para vocês. Esta praga entrou na igreja. Entrou na igreja. Traidores. Há uma coisa de traição. Entre homens e mulheres. É uma praga desta geração, irmãos. Pessoas atrevidas, orgulhosas, mais amigas dos deleites do que amigos de Deus. Tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afasta-te também destes. Olha para mim aqui um instante. Eu só estou pensando nos desafios da igreja. Quais são os desafios que nós temos como igreja nesses dias? E sobre esses desafios eu vou falar com vocês na próxima semana. Eu quero te deixar pensando um pouco. Esta é a realidade que eu e você vivemos. E eu tenho expectativa que o Cristo do Mateus 16:16, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, seja esperança para a igreja nesses dias. Eu não posso conformar com esta realidade que nós estamos vivendo. O Brasil tem quase 50 milhões de evangélicos. E a Bíblia diz que uma das características da igreja é ser sal da terra e luz do mundo. Diga, sal da terra e luz do mundo. Mas olha para mim. Qual a diferença de sermos evangélicos ou não? Se os mesmos pecados que se cometem sem Cristo, se cometem com Cristo. Havia uma esperança que os homens de Deus, que chegassem ao poder, ajudassem o Brasil a melhorar. Nós temos um presidente da Câmara dos Deputados Federais do Brasil, evangélico. 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 E o que eu vou te falar são notícias, não são conversinhas. Notícias publicadas. Dois pastores grandes no Brasil. Um deles devia 260 milhões de impostos para a Receita Federal. Outro devia 150, 160 milhões de reais de impostos para a Receita Federal. Essa notícia foi publicada em Veja
2 a 3 meses atrás. Uma vez que o presidente da Câmara era evangélico, então temos afinidades porque somos evangélicos. Ou foi feito um decreto pela presidente, foi colocado no meio de outros decretos que eram para ser assinados, o perdão dessa dívida desses 2 pastores. E a presidente assinou e perdoou a dívida desses 2 pastores. Quase 400 milhões de reais. Que diferença tem? Se deve, tem que pagar. Não é assim comigo, não é assim com você? Deixa eu te falar uma coisa. Provavelmente, nós ficaremos estarrecidos com algumas notícias que virão. E já se dá notícia de uma igreja envolvida na Operação Lava Jato, com o presidente da Câmara. Vai ser provado, não sei. 5 milhões de dólares. Parte passou pelos cofres de uma igreja. Já tem o nome da igreja. Parece que tudo está perdido, não parece? Mas não está. A igreja não vai acabar. Porque tem muita gente séria na igreja. E eu espero que você seja um deles. Tem muita gente que serve a Deus de verdade. Muita gente. Eu espero que você, de coração, que você não esteja nem um pouquinho preocupado com a divulgação de hackers em sites de imoralidades conjugais. Espero que esteja tudo bem para você. Eu espero. Eu espero que a gente possa ajudar o nosso país a sair dessa situação, eu espero. Eu espero que eu conheci um promotor cristão da Lava Jato lá em Brasília, um homem de Deus, da igreja do Bacaxeri aqui em Curitiba, que eu gostei demais da postura daquele homem de Deus. Ainda tem gente séria. Ainda tem gente séria. E eu decidi que eu quero ser um homem sério. Diga, eu quero ser um homem sério. Diga, eu quero ser uma mulher séria. Agora olha para mim e diga assim, nós queremos ser uma igreja séria. Mais uma vez, nós queremos ser uma igreja séria. Quando eu falo essas coisas, está aqui minha esposa, minhas filhas, minhas ovelhas, vocês. Paulo diz, quem está de pé, olhe para que não caia. Nós corremos o mesmo risco que qualquer pessoa. Não estamos aqui apontando o dedo para ninguém. Mas nós precisamos decidir ser sérios e viver uma vida séria. Queridos, nós não podemos viver uma vida de aparência. Eu oro para que realmente a luz de Deus venha sobre o Brasil. E o que é pecado seja trazido à luz. Para que o nome de Jesus seja glorificado e haja esperança para o Brasil. Eu procuro ter todas as minhas mídias, sejam sociais, sejam de trabalho, computador, tudo aberto. Porque se eu estiver envolvido em qualquer coisa, eu quero que minha esposa seja a primeira a saber. Porque se ela descobrir, ela pode me ajudar. Eu espero que minhas filhas sejam as primeiras a saberem.
Eu espero que os meus pastores sejam os primeiros a saberem. Porque se eu estiver cometendo erros ou se eu estiver em perigo, eu quero ser ajudado. Eu espero poder continuar pregando o que eu prego, sendo sério em toda a minha maneira de viver, porque a igreja merece homens sérios, pastores sérios. Diga para mim e para os pastores, nós merecemos líderes sérios. Deixa eu falar para vocês, e nós merecemos ovelhas sérias. Nós merecemos. Gente, vamos decidir hoje à noite ser sério com Deus. Não vamos brincar com o pecado. Não brinque com o pecado. Seja sério. Hoje eu quero, esse culto tem um propósito, um desejo. Eu acredito que a igreja é sal da terra e luz do mundo. Nós fomos chamados por Deus para mudar a história das pessoas, para mudar a história de um país. Além de ser uma igreja de quantidade, nós precisamos ser uma igreja de qualidade. Diga igreja de qualidade. Igreja de qualidade. Tem uma coisa muito boa no Brasil chamado ficha limpa. A ficha limpa é candidatos que fizeram coisa errada, agora não pode mais candidatar, tem que ter nome limpo. Isso surgiu de um movimento, não do Congresso, mas das ruas. Foi o movimento das ruas que criou ficha limpa. Eu não sou um homem envolvido com partido político, não pretendo me envolver, não sirvo a nenhum político no aspecto partidário, mas eu quero servir a nossa nação, eu quero servir o Brasil. A igreja precisa fazer diferença. A igreja precisa ser composta de pessoas que não vão pagar propina para o guarda deixar passar e não ser multado. Começa por aí. Eu creio que a igreja pode mudar muito. Eu quero que você ouça esse promotor, um homem de Deus. Um homem de Deus. As autoridades todas deveriam ser assim. A autoridade é um presente de Deus para as sociedades. E a vontade de Deus é que as autoridades representem Deus diante da sociedade. Seja na igreja, ou seja em qualquer lugar onde a autoridade seja exercida. Esse promotor, eu conheci ele pessoalmente, é de Curitiba. Eu gostaria que você pudesse ouvir a proposta dele hoje à noite. Esse culto é um pouquinho diferente, você já percebeu. Vamos lá? Amigos, eu sou Deltan Dallagnol, coordenador da Lava Jato em Curitiba. Escândalos de corrupção envolvendo diferentes governos e partidos nos enchem de indignação. Anões do orçamento, propinoduto, sanguessuga, mensalão, Lava Jato. A corrupção sangra o nosso país. Apesar dos resultados já obtidos, é muito difícil punir os corruptos no Brasil. Precisamos mudar a legislação para garantir que esses criminosos sejam presos, permaneçam por mais tempo na cadeia e devolvam o dinheiro que desviaram da saúde, segurança e educação. Precisamos de 1,5 milhão de assinaturas para que essas ideias se tornem projeto de lei, assim como na ficha limpa. Se você, assim como eu, entende que está na hora de termos uma nova história, participe da campanha 10 medidas contra a corrupção. O juiz Sérgio Moro, os procuradores e delegados da Lava Jato já assinaram. Assine você também e colhe assinaturas. Acesse no link abaixo. A Lava Jato trouxe esperança, mas agora nós precisamos da sua ajuda. Vamos juntos construir um país mais justo. Vamos ficar de pé, irmãos. Só para terminar, a Lava Jato vai condenar todos esses empresários e muitos políticos,
Depois eles vão ser julgados ainda pelo Supremo Tribunal. O Supremo Tribunal pode manter todas as penas dadas a eles, mas no Brasil, você não pode ficar preso por mais de 30 anos, né? E aí, se você é preso, daí você só cumpre 1/6 da pena, depois você fica em prisão condicional. E o Dirceu foi condenado, continuou roubando do mesmo jeito. Então, o que o promotor está dizendo, nós precisamos fazer alguma coisa para mudar as leis, porque se não mudar a lei, não vai mudar quase nada. E hoje à noite, eu queria, junto com você, durante esse dia, estou trabalhando para levantarmos 10.000 assinaturas para cooperarmos com esse 1,5 milhão de assinaturas para dizer: sou cidadão e eu quero que esse país mude. Eu esperava ter um ânimo maior da sua parte. Eu quero ser sal, eu quero ser luz. Eu gostaria que nossas crianças tivessem um futuro melhor no nosso país. Zaqueu, eu vou distribuir, pode espalhar aqui na frente. Nós vamos colher assinaturas hoje. Pode espalhar, Zaqueu. Nós vamos colher nas células. Todo líder de célula vai levar esta folha. Você precisa colocar o seu nome completo. Pede o título de eleitor. Se você, eu não sei o meu número de título de eleitor, não precisa colocar se você não sabe o seu título, porque depois eles vão pelas sessões eleitorais, eles mesmos vão preencher. Há uma equipe grande de pessoas trabalhando para isso. Mas eu gostaria que todos vocês, hoje que me ouviram, todos vocês que vão estar nas células, eu gostaria de te convidar para assinar esta folha. 1,5 milhão de assinaturas no Brasil. Meu desejo hoje foi fazer uma reunião exatamente como nós estamos fazendo. Isso não tem a ver com política, isso tem a ver com cidadania. Isso tem a ver com desejo de ser um arauto de transformação desse país, eu e você. O que é correto para a glória de Deus.